Olá, nesta aula 2 vamos abordar os conceitos fundamentais e famílias de circuitos digitais. Este aqui é o sumário da aula. No estudo de circuitos eletrónicos não basta considerar os estados em termos binários 0 ou 1. Interessa os valores das tensões e correntes, as suas características de transferência e o seu funcionamento dinâmico. Esta diferença de perspectiva entre eletrónica e sistemas digitais determinou o critério de seleção dos assuntos tratados nesta aula e seguintes. Os circuitos digitais costumam agrupar-se em famílias lógicas. Estas são constituídas por circuitos com configuração semelhante, realizados com a mesma tecnologia e apresentando as mesmas características básicas. As principais famílias lógicas MOS são a família NMOS, que usa transistores do tipo N, e a família CMOS, que emprega dispositivos complementares, daí a letra C. Ou seja, transistores de canal N e canal P. As principais famílias lógicas bipolar são a TTL, Transistor Logic, e ECL, Emitter Coupled Logic. No passado, usaram-se outras famílias lógicas que caíram em desuso, nomeadamente a RTL, Resistor Transistor Logic, e a DTL, Diode Transistor Logic. A família NMOS apenas se usa atualmente na realização de alguns circuitos integrados de aplicação específica e memórias. As outras três famílias, CMOS, TTL e SL, são usadas em circuitos de uso geral e em circuitos integrados de aplicação específica. O circuito lógico mais elementar é o inversor. A maior parte das características básicas das famílias lógicas pode ser estabelecida com base no funcionamento do inversor respectivo. Os circuitos que realizam as portas lógicas podem obter-se de maneira simples a partir do inversor. Portanto, podemos observar aqui do lado direito a maneira mais simples de realizar um inversor, que é usando uma chave comandada, aqui, e um dispositivo de carga. Portanto, quando a tensão VI da entrada for igual a VDD, que é a tensão da alimentação, a chave está fechada e então a tensão VO é igual a 0 volt. Quando VI é igual a 0 volt, a chave está aberta e a tensão VO na saída é a tensão VDD de alimentação. A chave comandada por VI é um transistor. O dispositivo de carga é responsável pela subida de VO, havendo aqui uma corrente a fluir através dele. Evidentemente, a chave tem que estar aberta. Este dispositivo de carga é também conhecido como dispositivo de pull-up e pode ser ou um resistor ou um transistor.
Por exemplo, uma porta NOR obtém-se simplesmente colocando chaves em paralelo. Reparemos aqui o seguinte, se eliminássemos esta segunda chave, teríamos simplesmente o inversor. No caso da porta NAND, esta obtém-se colocando transistores em série, como está aqui representado. Se eliminássemos esta chave e colocássemos aqui o terminal de massa, isto é, os 0 volt, teríamos novamente o inversor lógico. Bom, uma chave ideal só é ideal se a sua resistência for 0 volt quando ela estiver fechada. E ainda quando a resistência for infinita quando estiver aberta. Bom, vamos agora considerar que o dispositivo de carga é um resistor e uma chave ideal. Nestas circunstâncias ideais acontece o seguinte: se VI tem variações abruptas, também VO as terá. Transições abruptas entre níveis alto e baixo na característica de transferência VO em função de VI também são possíveis de observar através desta reta vertical. A característica de transferência relaciona a tensão na saída com a tensão na entrada. Todavia, na realidade, a característica de transferência do inversor real não é igual à anterior. A transição entre níveis faz-se de forma gradual. As tensões do nível alto e baixo deixam de ser VDD e 0 volt para ser respectivamente VOH e VOL. As tensões VOH, VOL, VIH e VIL desempenham um papel muito importante na caracterização de circuitos digitais. Portanto, VOH e VOL são tensões de saída nos estados 1 e 0, isto é, os níveis alto e baixo de VO, respectivamente. VIL e VIH são os valores de VI para os quais a característica tem inclinação igual a menos 1. Estas tensões são especificações apresentadas pelos fabricantes para caracterizar famílias lógicas, sendo VOH a tensão mínima de saída no estado 1. VOL a tensão máxima de saída no estado 0. VIH a tensão de entrada mínima sempre interpretada como 1. E VIL, a tensão da entrada máxima sempre interpretada como 0. Aqui na figura pode observar-se o exemplo de uma folha de características do circuito integrado SN5404, SN7404, o qual possui internamente 6 inversores. Pode-se observar aqui a tensão de alimentação e as tensões anteriormente apresentadas. O VIH com um valor mínimo de 2 volt, o VIL com um valor máximo de 0,8 volt
O VOH e o VIL, pode-se observar aqui o VOH com um valor típico de 3,4 volt, todavia, num projeto de circuito digital, temos que considerar o caso mais desfavorável, que é tomando em consideração o valor mínimo especificado pelo fabricante. Para o VIL, também possui um valor típico de 0,2 volt, sendo o valor mais desfavorável o valor máximo de 0,4. Portanto, se um sinal tiver ruído sobreposto, desde que se situe entre VIH e VOH, ele vai ser sempre interpretado como um 1. Por outro lado, se situar entre VOL e VIL, esse sinal vai ser sempre interpretado como um 0. Por isso, é importante definirem-se margens de ruído. As margens de ruído têm em conta as tensões na saída, o VOH e o VOL, e as tensões na entrada, o VIH e o VIL. A margem superior é a diferença entre o VOH e o VIH, enquanto a margem inferior é a diferença entre o VIL e o VOL. Interessa que estas margens de ruído sejam o maior possíveis para o circuito digital ser o mais possível imune ao ruído. Uma outra característica é o leque de saída. Na terminologia inglesa designa-se por fan out. O leque de saída é o número de entradas da mesma família que a saída de um circuito pode atuar mantendo as características de funcionamento garantidas pelo fabricante. Esse leque de saída é especificado por uma expressão, é o valor mínimo dos menores inteiros destas duas frações. Sendo o IOH a corrente máxima de saída com a saída igual a 1, o IOL a corrente de saída máxima com a saída igual a 0, e IH a corrente de entrada máxima com a entrada igual a 1, e o IL a corrente máxima com a entrada igual a 0. Uma vez mais, vamos pegar no exemplo do circuito integrado SN 5404-7404, retirar as 4 correntes e calcular o fan-out. É fácil chegar à conclusão que o leque de saída para este circuito integrado é igual a 10, significando, portanto, que uma saída pode alimentar 10 entradas de outro circuito integrado digital da mesma família. Em contraponto ao leque de saída, também se define o leque de entrada. Na terminologia inglesa, designa-se por fan-in. O fan-in de uma porta lógica determina o número de entradas que ela possui. Tomando, por exemplo, o AND de N entradas, o seu fan-in será igual a N. Bom, um fan-in elevado torna mais lenta uma porta, aumenta a sua complexidade,
por sua vez, aumentam as capacidades parasita. Todavia, diminui a profundidade lógica do circuito. Por profundidade lógica, entenda-se o número de portas que um sinal atravessa desde a saída de um flip-flop até à entrada de outro. Uma característica também muito importante em circuitos digitais é a potência de dissipação. E neste caso temos que distinguir entre potência estática e potência dinâmica. No caso da potência estática, trata-se da potência dissipada quando o circuito digital permanece no mesmo estado lógico. É normalmente diferente quando a saída está no estado lógico 0 ou no estado lógico 1. Por outro lado, a potência dinâmica corresponde à energia quando o circuito muda de estado lógico. No caso do inversor ideal e para o cálculo da potência estática, consideramos que o dispositivo de pull-up é um resistor. Portanto, a potência estática no estado 1 ocorre quando aqui a chave está aberta e temos a tensão VDD na saída. Como a chave não conduz a corrente e não existe mais nenhum percurso de condução, a potência estática é 0, no caso da saída A1. Se a saída estiver no estado lógico 0, a chave vai estar fechada, vamos ter uma corrente a fluir através do dispositivo de carga para a massa através da chave fechada. E então a potência estática no estado lógico 0 é a potência dissipada no resistor, que é VDD ao quadrado sobre R. Portanto, a potência estática total é a semissoma destas duas potências estáticas, sendo então igual a VDD ao quadrado sobre 2R. No cálculo da potência dinâmica, temos que admitir a existência de um capacitor ligado nos terminais de saída. Este capacitor, evidentemente, não é intencional, corresponde às capacidades parasitas do circuito integrado. Os níveis de tensão na saída, evidentemente, ou vão ser VDD ou 0 volt. Agora interessa analisar o que se passa nas transições. Então, começando quando a saída muda de 0 para VDD, o capacitor vai receber uma carga Q proveniente da fonte de alimentação e, portanto, a energia por esta fornecida é ômega-B igual a Q vezes VDD, que é igual a C VDD ao quadrado. Desta energia total fornecida, o capacitor vai armazenar metade dessa energia, a outra metade perde-se aqui no resistor, dissipada. Portanto, independentemente do dispositivo de carga ser um capacitor ou um transistor, metade da energia fornecida pela fonte de alimentação ao circuito é dissipada no dispositivo de carga e a outra metade é armazenada no capacitor. Agora, quando a saída muda de VDD para 0 volt, isto é, quando se fecha aqui a chave, o capacitor vai descarregar-se
através da chave para a massa e toda a energia que estava armazenada nesse capacitor é dissipada na chave. Portanto, a energia ω-B fornecida dissipa-se totalmente durante um período de operação em que a saída faz o percurso 0, 1, 0. Portanto, se o inversor chavear com uma frequência F, essa potência de dissipação dinâmica é proporcional a F vezes C vezes VDD ao quadrado. Bom, num inversor real, os circuitos digitais não mudam de estado instantaneamente. Portanto, considerando o caso de um inversor com VI e as suas tensões VO, e agora considerando os instantes de passagem pelo nível médio, obtém-se o TPHL. O TPHL é o atraso quando a saída passa do nível alto para o nível baixo. De forma análoga, o TPLH é o tempo, é o atraso quando a saída passa do nível baixo para o nível alto. Bom, uma outra característica importante nos circuitos digitais é a rapidez de operação versus o consumo. Portanto, num circuito digital, pretende-se rapidez de operação e baixo consumo, existindo um compromisso entre estes dois requisitos antagonistas entre si, normalmente. As famílias lógicas costumam caracterizar-se pelo produto atraso-potência. O produto atraso-potência é uma figura de mérito que quantifica o quão eficaz é uma família lógica. Este produto é dado por TP vezes PD, sendo PD a potência estática média e TP o atraso de propagação. Interessa que o seu valor seja o menor possível. Termino aqui esta segunda aula. Na próxima aula vamos abordar as famílias de circuitos integrados digitais e com particular interesse na família CMOS. Despeço-me com amizade e até à próxima aula.